começar, porque o nosso tema hoje dá pano para manga. Na verdade, é uma coisa que todo mundo busca, né? Que é o relacionamento dos sonhos. E a gente já vem falando isso em alguns outros dias, que quando a gente fala em relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento conjugal, a gente acaba pensando muito nesse lado, e na verdade também esse é um relacionamento que a gente busca. Mas a verdade é que quando a gente cura os nossos relacionamentos, a gente cura todos os nossos relacionamentos. Então, a gente pode ter um relacionamento bom com os irmãos, por exemplo, mas não ter um relacionamento bom no trabalho, ou não ter um bom relacionamento, né, de casal. Percebe que tudo que a gente fala aqui, o que a gente tem estudado nos últimos anos, a gente consegue perceber que essa cura dos relacionamentos, ela acontece em todos os lados. Então, a gente acaba pensando muito no relacionamento dos sonhos, a gente pensa no amor, no namorado, no marido, mas se a gente for pensar de verdade, e não só pensar, mas como a gente já citou aquela pesquisa lá da Harvard, que é bem famosa, que é sobre a felicidade, o sucesso da nossa vida ele se resume em ter vivido bons relacionamentos. Então, as pessoas mais felizes, segundo essa pesquisa, são as pessoas que têm melhores relacionamentos em todas as áreas da vida. Qualidade, isso. Então é sobre esses relacionamentos dos sonhos que a gente vai viver, né? Não só que a gente vai falar, não só o que a gente quer conjugal, mas o relacionamento com todas as pessoas, né? Tá? Então é Dani, foi bom isso. você ter falado, mas você sabe que eu fiz a pesquisa basicamente falando de relacionamentos afetivos mesmo, mas o interessante é que vai chegar num denominador comum mesmo, né? Então eu ia justamente começar falando a respeito o que a gente quer, né? Por que a gente busca tanto, por que a gente quer tanto um relacionamento maravilhoso, né? Em primeiro lugar, esse estudo da Harvard, que é o estudo de 70 anos, né, sobre a felicidade humana, a equipe lá de psicologia, psiquiatria. Então, a gente já falou sobre isso aqui, tem um TED Talk muito famoso que fala, se jogar lá no Google. Depois eu vou fazer um post também indicando, porque hoje eu vou citar vários estudos importantes, e aí eu vou citar alguns TEDs, indicar lá, que eu acho que vale a pena quem quiser assistir também, para ver um pouco do que a gente está falando aqui. Mas, então, esse estudo... Um beijo, obrigado pela presença. Já vi que ela entra em alguns outros momentos. Vamos marcar nossa próxima live. Parece que Beijo, MS. beijo. Então, esse estudo da Harvard que fala, né, como a Dani falou, que as pessoas que têm relacionamentos de qualidade não só são mais felizes, mas elas têm mais saúde física, saúde mental, elas têm mais longevidade, elas se recuperam melhor de doenças e, inclusive, têm filhos mais bem-sucedidos. Olha só até onde vai isso, né? E o que a gente busca? Vamos falar de relacionamento amoroso mesmo, de relacionamento afetivo. Quando a gente se relaciona, o que é que a gente está buscando? Então é o seguinte, o que é que a gente busca? A gente vem falando de necessidades, né? De necessidades do ponto de vista da psicologia, da comunicação não violenta. Quando a gente se relaciona, vamos pensar aqui. Quando a gente deseja um relacionamento amoroso, um casamento, um namoro, o que é que a gente busca atender? Quais são as necessidades que um relacionamento afetivo atende? Vamos lá, agora eu quero as nossas alunas, a nossa turma aí. A Patrícia entrou com 2 perfis para ver se ganha. Isso mesmo, Tá Paty. Vai. concorrendo 2 vezes, Paty? Você vai concorrer mais vezes, porque eu vi que você respondeu várias lá. Então vamos lá. Quais necessidades? Fala aí, Dani, começa. Quais necessidades a gente busca atender quando a gente quer um relacionamento afetivo? O que a gente busca? Carinho. Isso aí, Cris. Atenção, né? Atenção. Toque. Companhia, toque. Eu falei companhia. Coloque mais aí. O que vocês buscam? O que vocês buscam? A Paty fala Toque, sim, muito mas bem. super nossa O que mais apoiadora. que a gente procura atender no relacionamento afetivo? Que a gente procura atender, não, a gente espera ter atendido, né? Quais necessidades a gente espera ter atendida? Ser ouvida, né? Também é atenção, né? Escuta, com certeza, escuta. O que mais? Amor, claro, sem dúvida, né? O carinho, acho que a Cris já falou carinho. Carinho, companhia, escuta, amor, aceitação também, né? O companheirismo, isso. Um apoio, eu acho que apoio também entra, né? Palavras de afirmação, talvez eu escuto como... Porque quando a gente fala uma linguagem aqui das necessidades, Soraya,
Palavras de afirmação eu traduziria como validação, reconhecimento, né? A pessoa que te fala palavras de afirmação, ela reconhece o seu valor. Então, eu escuto como necessidade de valorização, reconhecimento, concordo. Somar forças, eu escuto como união. Isso, gente, é porque eu tô bem craque no baralhinho e nas necessidades, tá? Então, por quê? Claro que tem maneiras de falar, mas é só para a gente falar a mesma linguagem, fica um pouco mais fácil, tá? Então, o que seria somar força? União, né? Eu entendo isso como união, tá bom? Oi, Érica. Então, tá. A gente começa por aí. E aí eu vou citar, tá bom, a gente está buscando essas necessidades. Eu vou citar alguns estudos, como eu comentei aqui, que eu tenho uma pesquisadora canadense, Sue Johnson, doutora Sue Johnson, ela é de Ottawa, 35 anos de pesquisa, e ela fala que o segredo dos relacionamentos felizes é o que ela chama de responsividade emocional. Responsividade emocional é a capacidade do casal, de cada um, responder a pequenos gestos do outro. Responder são pequenos detalhes. Então, ela traduz isso como sintonia, sincronia ou conexão emocional. Então, nas pesquisas dela, a linguagem que ela usa é que o segredo dos relacionamentos felizes é a responsividade emocional, que é a capacidade de conexão empática. Basicamente é isso que ela fala. A gente já tem falado de empatia, ontem nós falamos bastante. E empatia é um desafio para nós diário. Não é algo que a gente, embora nós humanos sejamos compassivos, temos uma natureza compassiva e há vários estudos mostrando, eu até citei também essa semana um estudo novo, foi publicado em janeiro, é uma revista de neurociências, fizeram um estudo com bebês de 2 anos, com lactentes. E na hora do lanchinho deles, num lugar público, né, numa praça, uma pracinha, e tinham passando pessoas estranhas. E as criancinhas de 2 anos estavam se alimentando, de repente passava uma pessoa e deixava cair um objeto, uma caneta. E a grande maioria das crianças parava o lanchinho, levantava para pegar a caneta e devolver. Então, esse é um dos estudos, mas existem vários, mostrando que a compaixão é da natureza humana. O ser humano, ele é capaz de amar, de ser compassivo, de ser colaborativo, tá? Então, voltando lá, apesar da gente nascer com essa natureza compassiva, de nós termos isso naturalmente, empatia já é uma coisa que a gente não é treinado, a gente não aprende. E muitas das coisas que a gente acha que é empatia, como aconselhar, como dizer para a pessoa, não fica triste, fica chateada não, casamento é assim mesmo, relacionamento, homem é tudo igual, né? Então, esse tipo de comportamento, de comentário, isso não é empatia, isso não minimiza a dor do outro, isso não acolhe a dor do outro, né? A gente nem vai entrar nesse detalhe aqui. Mas só eu quis chegar nisso aqui porque segredo de relacionamentos felizes e bem-sucedidos, se é a responsividade emocional, segundo essa autora, e é a capacidade de reagir com empatia, e a gente não sabe fazer empatia, tá explicado. Por que 2 de cada 3 casamentos no Brasil terminam em divórcio, por que o número de divórcios aumentou nos últimos anos, 75% nos últimos 5 anos no Brasil, né? Dani, quer fazer um comentário aí? Eu não paro de falar? Isso, não, pode falar. Só que você estava falando sobre. Você falou isso, né? Que a gente não tem capacidade de ter empatia. E, na verdade, a gente realmente, em todos os relacionamentos, ou quando a gente entra num novo relacionamento, existe muito essa busca, né, no outro. A gente acaba buscando algumas características no outro indivíduo, né? E a gente viu sobre aquela. A gente falou também em alguns momentos aqui sobre essa projeção, não só nos relacionamentos, mas a gente tem a gente diz, né, em várias teorias aí que eu uso do Ho'oponopono, por exemplo, que a gente, e quando a gente fala de julgamento também, que a gente enxerga no outro só o que a gente tem dentro da gente. Então, eu achei muito interessante quando a gente faz um estudo das rodas de competências, né? Quando você vai colocar quais as características, por exemplo, eu já fiz isso com relação a trabalho, mas também a relacionamento. Eu sugiro que vocês façam aí agora, ou pensem, ou anotem uma listinha. Quais as características dessa pessoa que você quer encontrar
deveria ter, né? Quais as características que você fala, olha, eu quero um namorado assim, 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 assado. Tanto características físicas quanto características de comportamento ou de comportamento emocional, tudo isso. E aí, quando a gente faz essa roda, chamada de roda de competência, a gente analisa quais são essas características. E é muito interessante observar que a gente só consegue buscar no outro o que a gente tem dentro da gente, né? A gente fala isso aqui milhões de vezes. A gente só... Não vemos o eu não mundo, consigo... não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E Somos, a outra frase exatamente. que a gente fala que nossos julgamentos dizem mais sobre nós, né? Dizem mais, os julgamentos dizem mais sobre quem julga do que quem é julgado, vamos falar assim, né? Que é isso que a Débora está falando. A gente Então, eu não enxerga no consigo outro tanto as enxergar uma coisas característica... boas quanto ruins, né? Exatamente. Então, eu não consigo enxergar uma característica ruim no outro quando eu não tenho ela também em mim, né? Não consigo, eu simplesmente não conheço muito essa característica. E é muito interessante porque quando você vai pontuando isso, agora eu já contei o segredo aqui, as pessoas não vão talvez fazer com a mesma isenção, né? Porque elas vão pensar, se eu colocar aqui que eu quero tal coisa, eu também tenho isso, né? Mas o fato é que, no fundo, fazer esse exercício é muito bom porque a gente começa a enxergar características boas que a gente tem. Porque a gente coloca lá, eu quero uma pessoa que seja assim, 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 assado, né? Como se fosse essa pessoa dos sonhos, para o nosso relacionamento dos sonhos. E aí, de novo, a gente cai num jargão aí meio repetido, que é procure ser quem você busca, a melhora que você busca no mundo. Mas é porque é exatamente isso. Você só faz a projeção do que você quer e do que você busca quando você tem aquele modelo na sua cabeça. Então, se você enxerga isso como o bom ou o desejável, por isso que o conselho é seja você mesmo essa pessoa. E, na verdade, nós vamos evoluir aqui no conteúdo todo da Dá live. spoiler não, Dai. Não, mas Vai dar vou dar spoiler? spoiler do final. Hoje tem vários motivos para ficar até o final. Primeiro que o tema é super interessante. Ui. Segundo que a gente tem sorteio do baralho. Terceiro que a gente vai chegar numa conclusão no final. Aí como é que faz para chegar nesse relacionamento dos sonhos. Mas o que eu ia falar aqui, só para concluir, Isso. é que é isso. No fundo, a gente vai buscar no outro o que a gente tem na gente. E aí a pergunta é, o que tem aí dentro de você, né? Na Esse gente. ponto talvez Oi, a gente não... Flavinha. Oi, Clarissa. Ó, quem tá deixa eu aqui? mandar uns beijos aqui também. Ah, A Tila também, minha aluna, hoje está cheio de ex-alunas aqui, mas que são para sempre queridas do meu coração. E a Clarissa também tá uma lindona aí, qualquer dia vamos colocar ela aqui. Ela super estuda o sagrado feminino, é uma mulher super bom demais. autêntica, Super bom. muito exponencial. Tem que estar aqui junto com a gente, claro. A Josi, beijo, Josi. Prazer é meu. Então, olha só, o outro estudo que eu quero citar aqui, baseado nisso que a gente está falando, que é do Instituto Gottman, acho que é esse o nome, que é americano também, 50 anos de estudo, várias linhas de pesquisa, e eles estudam casais mesmo. Eles têm cursos para casais, tem curso de terapia para casais, para pais, e inclusive eles têm curso para terapeutas de casal, para quem trabalha com casais, né? Então a especialidade deles é relacionamento amoroso, tá? É casais. E eles convenceram os casais, tem um estudo deles, que inclusive você acha na internet, mas naquele livro da Susan David, Agilidade Emocional, que eu amo, que eu falo bastante, que a Cristiane recebeu dela lá, ela cita esse estudo, que eles convidaram casais, né, aleatoriamente, construíram um lugar no estúdio, assim, era simulando uma casa, tá? Simulando uma, digamos assim, uma kitnetzinha, e os casais passavam 24 horas lá. Passavam tipo um sábado ou um domingo, é como se fosse um fim de semana, e o casal ficava lá. E eles filmavam tudo, né? Tinha sido isso combinado, os casais voluntários concordaram em participar, e eles passavam 24 horas. E eles fizeram esse estudo, acompanharam durante alguns anos, e eles chegaram a uma fórmula matemática para o amor, né? Então eles chamam de matemática do amor. E eles viram que eles filmavam, colocavam oxímetro de pulso para ver frequência cardíaca, e eles chegaram na matemática do amor, e eles chegaram à conclusão, eles conseguem, eles dizem que hoje eles conseguem
com 96% de certeza, de acurácia, de sensibilidade, saber se um casal vai ficar junto por muito tempo, se aquele relacionamento vai durar. Olha que interessante. E aí, então eles falam que eles têm a matemática, eles precisam acompanhar esse casal, acompanhar assim, por muito pouco tempo, na verdade. Ele disse que os primeiros 3 minutos de conversa eles já começam a ter indícios de que esse casal vai ficar junto ou não vai ficar junto. E aí, no final das contas, para resumir a história, eles chamam de positividade e negatividade. Cada um tem um jeito de falar. Mas eles falam que esses casais que ficam juntos a longo prazo, anos, que eles fizeram estudos bem longos, eles tinham 5 atitudes positivas para uma negativa. E o que eles chamam de atitude positiva é cordialidade, é empatia, é ouvir. Assim como a Sue Johnson, canadense, que eu citei lá, é a capacidade de responder ao parceiro de maneira empática. Basicamente, ele não usa exatamente essas palavras, mas ele fala que tem 3 pilares, esse é um triângulo. As pessoas mais calmas, então a pessoa tem que desenvolver calma, confiança e compromisso para que tenha um relacionamento duradouro. Então, e eu achei interessante ele falar dessa calma, porque como eles estavam acompanhando a frequência cardíaca dos casais, foi estatisticamente significante a diferença de frequência cardíaca dos casais. Então, aqueles casais que conseguiam conversar sobre os conflitos de uma maneira mais calma, ou seja, a frequência cardíaca deles um pouco mais baixa, eles ficavam mais tempo. Então, assim, a pessoa ser calma facilita um relacionamento, algo positivo para um relacionamento duradouro. Olha que interessante. Então, também já tive a oportunidade de ver uma análise sobre esse estudo, e eu acho interessante a gente falar um pouco aqui sobre essa. Nossa, fugiu o que eu ia falar. Mas sobre essa projeção que a gente faz e sobre como esses primeiros. Ah, era isso que eu lembrei agora. Era sobre como os sinais, eles são muito importantes, né? Na verdade, todas as pessoas, elas dão os sinais de quem elas são nos primeiros momentos que você se conecta com ela. Só que o que a gente faz, né? Quando a gente está em busca, especialmente de um relacionamento amoroso, a gente, como eu acabei de falar aqui, vamos supor que você criou lá uma lista ou um ideal do indivíduo que você está buscando, né? Ou no seu pai, ou no seu irmão, né? Então você fala, eu queria que meu pai fosse mais assim, eu queria que meu irmão fosse mais assado. Então, quando você cria essas características, na verdade, como a gente acabou de falar, a gente está fazendo uma projeção do que a gente tem dentro, né? E quando você encontra essas características, há uma tendência de que você supervalorize esses sinais, o que você estava procurando. Então, você está buscando um relacionamento e vou citar um exemplo esdrúxulo aqui só para ficar fácil entender. Mas você definiu que você quer uma pessoa que seja bem-sucedida financeiramente, que seja rico, por exemplo. Então, quando você encontra aquilo, você supervaloriza essa característica e acaba não olhando para os outros sinais que o indivíduo está dando. Então, às vezes ele tem essa característica, mas ele é agressivo com você em alguns momentos. E você não estava buscando esse indivíduo agressivo como parceiro, por exemplo. Só que ele é agressivo de vez em quando. O importante nesse momento é que ele é rico, tá? Estou dando esse exemplo só para poder ficar fácil a ilustração, mas é só para dizer o seguinte: quando a gente se conhece um pouco melhor, a gente consegue entender e ouvir os sinais que os outros nos dão. E aí, quando a gente olha e enxerga melhor esse sinal, lembra, a gente não está projetando o que está na gente, então, de novo, a gente vai caindo em várias frases que a gente já citou aqui, mas naquela história de que o que a gente enxerga no outro, ou o que está incomodando no outro, acaba sendo o que está dentro da gente. Então, assim, observar os sinais que o outro está dando é se observar também. Então, em busca dos relacionamentos, do relacionamento dos sonhos, a gente deve se posicionar de uma maneira que não é aquela maneira que as mulheres elas fazem isso com muita frequência, né? Tem uma sensação, assim, eu também estou solteira já há algum tempo e aí eu vejo muito isso. É como se existisse uma concorrência de mercado e você tem que ser a figura que vai se destacar na multidão para atrair o outro. Você que tem que ser o passarinho lá das penas coloridas, né? Como se a gente tivesse o tempo todo buscando e a gente é que tivesse que ser aceito. E aí as mulheres, muitas vezes, elas não se colocam no outro papel, de quem está
ela selecionando esses indivíduos. Então, quando a gente está fazendo olhando para os nossos relacionamentos como um todo, a gente se coloca muito lá na prateleira, né? Vem aqui, vem ver as minhas características. E deixa de olhar para as características do outro como nós, buscadoras do seu melhor parceiro. Perdão, E aí, por isso a gente ofusca alguns sinais que não nos são, né, favoráveis, que no fundo não é o que a gente queria, mas porque a gente quer ser escolhida no fundo, a gente não quer ter que agir para escolher, é uma atitude meio passiva, tá. assim. Gente, ó, Dani, só para dar um exemplo disso que você está falando, olha que interessante. No grupo de prática que eu participo, né? A gente tem um grupo com a Fabiana Maia e outras pessoas, inclusive de outros lugares do Brasil, toda semana de prática em comunicação não violenta, um grupo online. Tem uma amiga querida que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu a conheci da Terra Lumes. Nossa, eu não vou falar o nome, óbvio, né? Mas também não precisava nem ter falado tudo isso. Mas enfim, ela é vegana e ela contou pra gente o seguinte: ela tá se relacionando, conhecendo um cara, foi logo antes da quarentena, então eles estão se conhecendo só por mensagem por enquanto. E ela é vegana e ele come carne. E ele perguntou para ela assim: e como é que fica isso para você? Você tem raiva ou você tem nojo das pessoas que comem carne? E ela falou que ela pensou, que ela quase respondeu: não, imagina. Como exatamente esse o raciocínio. Depois ela externou, ela conseguiu verbalizar e falar: olha, em outros tempos eu teria respondido dessa forma, com medo dele ir embora, com medo de não agradar, que é isso que a Dani tá falando. Às vezes você fica se moldando ou não vê as coisas, finge que não tá vendo algumas coisas e fica querendo ser a perfeitinha ali pra pessoa, né? E ela respondeu assim: olha, eu já tive mais. Hoje eu consigo lidar melhor com isso, mas não vou dizer que eu fico feliz. Eu acho que eu preferia me relacionar com alguém. Acho que foi uma coisa que você teria coragem de beijar uma pessoa que come carne, você teria nojo. A pergunta foi mais ou menos assim. E ela, com uma maior educação, conseguiu ser verdadeira e é isso. Muitas vezes, né, ao invés de querer agradar, a gente só precisa ser verdadeira mesmo, né? Nojo é demais. Ai, tia, mas para quem é vegano, não come nada, aí tem toda uma questão filosófica mesmo. Aí é meio complicado. Mas enfim, cada um, né? Bom, vamos lá. Josi, a Josi perguntou do livro. Queria falar isso no final, mas... A Josi perguntou o nome do livro que eu citei foi Agilidade Emocional, da Susan David. O meu tá bem por aqui, vou mostrar ele para você. A Cris escreveu aí, obrigada, Cris. Eu vi que você colocou aí. Então, já que a Renata saiu, eu vou contar um negócio aqui, vou dar um spoilerzinho de novo. Eu só estou contando o fim hoje. Mas era para dizer o seguinte: na verdade, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, na verdade, o ideal aqui é a gente mudar o foco. Ao invés de, nesse momento, por exemplo, quando você está conhecendo uma pessoa, ao invés de olhar para ele para ver se ele é uma pessoa que você busca, né? A dica aqui já no meio do caminho é olhar para você e ver como você se sente na presença desse indivíduo. Então, essa mudança de foco, né? A gente tem que essa coisa, quando você olha para o outro e vê se ele está correspondendo às suas expectativas, de novo, de certa maneira, você está colocando no outro a responsabilidade de fazer esse relacionamento dar certo. Está dizendo, deixa eu ver se ele é a pessoa que eu busco para eu ser feliz. Se você, nesse momento, conseguir mudar o foco e olhar para você e falar, nossa, eu me divirto tanto com ele, eu estou tão feliz de estar aqui, ou ele me elogia o tempo todo e me faz ter reações tão boas, eu quero continuar aqui. Então, essa mudança de foco, não mais olhar para ele para ver se as características que essa pessoa tem é o que você busca, e sim olhar para você e ver o que te traz, né? Então, é mudar o foco, a atenção para os seus sentimentos, para o que aquele momento está fazendo para você. Então, a gente o tempo todo fala aqui em autoconhecimento, em olhar para dentro, e aí, aqui mais uma vez, né? Só para... A gente vai andar para frente, vai voltar várias vezes, mas só já para mostrar essa ideia de que esse relacionamento dos sonhos, ele vai passar por você. Ele sempre vai passar, você vai ter que, em alguns momentos, olhar para o que está acontecendo com você diante de um relacionamento. Uhum. A Laura agora? Não, daqui uns minutinhos. É porque era até agora. A Laura comentou que é um desafio a gente verbalizar.
Sim, para algumas pessoas mais do que para outras, né, Laura? Tem pessoas que são naturalmente comunicadoras e outras têm realmente mais dificuldade de dizer em palavras. Agora, muitas vezes as pessoas não sabem dizer porque elas não sabem, elas não têm clareza do que exatamente elas querem. A gente vê muito isso nas práticas de comunicação não violenta, quando a gente tem que elaborar pedidos e a gente vai ter oportunidade, porque a Laura está no nosso grupo de prática, né? Daqui a pouco a Dani vai falar também do grupo. Então, assim, muitas vezes a dificuldade em verbalizar é não ter clareza do que a gente quer pedir, ou do que a gente espera, ou quais as nossas necessidades naquele momento. Às vezes é muita confusão de emoções, e aí passa raiva, fica irritada, é muita confusão, e aí não consegue ter clareza para verbalizar exatamente o que, que a gente espera, o que, que a gente quer, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que a Elaine disse. A Elaine disse que na região onde ela mora, existem muitos homens que querem mulheres submissas. E aí que ela não aceita mais isso. Na verdade, a gente também já conversou sobre isso. A gente está passando por um momento de mudança de mentalidade, né? Houve uma época em que a sociedade era extremamente machista, né? O foco estava todo nos homens. Então, as mulheres lá muito atrás não tinham nem direito a voto, nem direito de pensar. Então, isso mudou, isso vem mudando, mas a mentalidade ainda muito centrada no homem, ela ainda existe. Então, por isso que existe ainda toda essa luta do feminismo, que a gente também já conversou um pouco sobre isso aqui. Não é que as mulheres querem se sobrepor ou passar por cima, ou não precisam de homens. Nada disso. E aí, alguém citou aí, não vou me lembrar agora, mas que falou: o relacionamento é 50%, 50%. Esse é um dos princípios lá da constelação sistêmica e nós comentamos sobre isso aqui. Toda vez que uma pessoa se dá demais ou recebe demais, passando desse limite do meio a meio aí, esse relacionamento também está fadado ao insucesso. Ninguém consegue viver feliz num relacionamento só se doando a vida inteira, nem só recebendo. Quem só recebe, esse homem, por exemplo, que é a mulher submissa, no fundo, ele não fica feliz. Ele também precisa se doar, faz parte da natureza humana essa doação. O Então, equilíbrio, né? Entre o dar e o receber, né? o que nós temos que buscar é esse relacionamento de equilíbrio. E a Juliane Zoisete, minha amigona, tá aqui também. Beijo, obrigada. Ela até hoje indicou um assunto para a gente conversar, bondade amorosa. Eu falei que nós vamos sim conversar sobre isso e fica aqui a dica. Quem quiser dar sugestão nos nossos temas, a gente quer muito saber sobre o que vocês querem saber para trazer os assuntos que interessam, né, a todas aqui. Ó, Foi a Elaine também que falou que o relacionamento era meio a meio. a É Cristiane isso mesmo, Marie Elaine. falou uma coisa aí, que às vezes o cara fala que você quer ouvir para te agradar e você se sente super bem na companhia dele, porque a Dani falou, o termômetro tem que ser como você se sente. Cris, eu conheço um desses, eu já conheci, eu fui muito apaixonada, sedutor, absurdo. Então, assim, realmente a gente cai numas ciladas, mas tem sinais, viu? Pensa assim, eu tô pensando numa pessoa específica, num cara específico, extremamente sedutor, inteligentíssimo, que realmente sabia o que falar para agradar, mas no fundo você acaba no dia a dia percebendo sinais de comportamento de que as atitudes não condiziam com a fala e, enfim, acaba que eles dão sinais, sim. Não tem jeito, né? As pessoas não conseguem também fingir. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Elas dão sinais e a gente está atenta aos sinais. O que vocês estão dando risada aí? Que eu tô vendo as kkk e eu fico curiosa, que eu não sei o que elas estão conversando. A Lívia caiu, não sei, não entendi muito bem. E Bom, eu por queria falar último, uma coisa. Pode falar, por último, não vai. Não, é para falar, por último, que eu achei lindo. Tem uma americana também, acabou que hoje eu trouxe as referências tudo americana, nada, ou uma canadense, mas nada pessoal. A Tracy Macmillan, ela é uma escritora e ela é especialista em relacionamento. E ela já foi casada e se divorciou por 3 vezes, igualzinho eu. Então, se ela fala de relacionamento, eu também posso falar de relacionamento. A Dani também, quer dizer, não é porque a gente casou e não deu certo e a gente é divorciada que a gente vai falar assim, quem são essas mulheres para falar de relacionamento amoroso? Que elas estão aí solteira, divorciada. Mas é aí que a gente aprende. Ela fala uma frase que eu até escrevi, gente, porque essa aqui é assim, ó, olha isso, Dani, as áreas da sua vida nas quais você tem mais desafios são as áreas nas quais você tem mais a ajudar, a doar. Olha que lindo! Por quê? Porque assim, a gente tá ali ralando, não deu certo uma vez, não deu certo outra vez. Mas que é isso, gente? Deixa eu entender esse negócio, né? Aí a gente tem repertório para contribuir, vamos dizer assim.
E ela tem um TED Talk que eu recomendo todo mundo assistir. Eu vou depois botar o nome lá, fazer um post para isso. Que Vai fazer um link, a Renata vai fazer vai colocar o post lá no Telegram. Então, quem está aqui e ainda não é nossa seguidora do Telegram, ou não está ainda no Telegram, vamos evoluir com o tempo, porque ele pode ser que o WhatsApp amanhã desapareça. E eu conheço várias pessoas resistentes que não querem entrar no Telegram, mas vamos evoluir. Vocês estão vendo, o coronavírus fez todo mundo evoluir muito rapidamente para o digital. Eu estou falando para vocês, vão para o Telegram. Entrem no grupo do Mulheres Exponenciais. A gente sempre posta as primeiras notícias lá. E a Renata vai colocar lá também o link desse TED para vocês assistirem, que fala sobre o que a gente está falando aqui, né? Eu queria dizer... Marilene. A Marilene está falando, vocês estudam mais do que eu. Gente, uma das coisas que me dá mais prazer desde criança é ler, aprender, estudar. Eu realmente tenho uma sede de conhecimento. E eu vejo como é que fala? Inquieto também. Eu tenho um autossabotador inquieto um pouquinho, porque assim, eu começo um livro e eu falo, ai meu Deus, aí tem um outro maravilhoso, eu quero começar a ler, realmente estudar, a gente estuda bastante. Então, gente, eu tenho que contar um negócio. As meninas estão dizendo que já está no Telegram, parabéns. Eu estou falando isso aqui, eu vou contar uma coisa muito rápida que não tem nada a ver com o assunto. Eu tenho um colega de trabalho que não tem computador em casa e ele nunca teve celular. Vocês acreditam um negócio desse? É inacreditável, né? e agora? Não, as pessoas saibam onde eu estou. Resultado, chegamos na pandemia, todo o nosso órgão está trabalhando à distância e ele não está trabalhando. Ele já tem idade para aposentar, por isso que talvez também ele seja meio relutante com a informática, mas outro dia eu falei para ele, é melhor você mudar de planeta, porque na Terra você vai ter que comprar um celular. Migrar vai para ter digital, né? Eu sou chefe dele e eu falei, agora você vai ter que comprar um celular ou mudar de planeta, você pode escolher. Mas por isso que eu estou falando do Telegram. Na verdade, eu e o Renato estamos no mundo digital já há um tempo, né? Convivendo com as pessoas que trabalham com digital e há uma grande tendência do Telegram evoluir muito. Por isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Bom, vamos assim, aqui. A Patrícia perguntou, a Gretsta chegou aí, olá, tudo bem? É mãe da Heleninha, amiguinha da Maria Luísa. Então, a gente está falando do Telegram. Quem não está no Telegram, vai para lá. E a Patrícia perguntou, você estava falando, só para a gente terminar aqui o assunto, viu, gente? É linda essa TED Talk, eu vou recomendar, acho que vale a pena vocês verem, que ela fala assim, a pessoa com quem você deveria se casar. E ela vai explicar, contar pra gente quem é essa pessoa com quem a gente deveria se casar. E aí, ela fala o seguinte, que a gente deve se casar, a única pessoa com quem a gente deve querer se casar é com a gente mesma, tá? E o que significa casar-se com você mesma? É você comprometer-se com você, cuidar de você. O que é cuidar? É amar-se com o que você tem, do jeito que você é, sem esperar o dia que eu emagrecer, aí eu vou me amar. Agora eu não tô feliz comigo, mas quando eu ficar magrinha eu vou. O dia que eu ficar bem sucedida profissionalmente. Então ela até brinca lá no vídeo, ela fala assim, ela faz uns votos mesmo, né? Que a gente amar a si mesmo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Então é isso que ela fala que é amar, é casar-se com você mesma. E isso não significa ser autossuficiente, que a gente não vai querer um relacionamento amoroso, não significa isso. Mas quando você casa-se com você mesmo, compromete-se com você, com cuidar de você, você se sente inteira. E quando você se sente inteira, o trabalho não é o trabalho que vai te fazer feliz. Não é o relacionamento, um parceiro ou uma parceira que vai te completar ou te fazer feliz, porque você já é feliz. Você se sente inteira, você cuida, você se compromete com você, você está bem, você é feliz. E quem vem para somar, quem vem para somar, mas você sabe o que você quer. E aí você sabendo o que você quer, porque você está comprometida com a sua felicidade, a chance de cair nas ciladas, de fazer as escolhas erradas por desespero, né? Alguém comentou aí por carência, são menores. Então, assim, casem-se com vocês mesmos. E aí, o spoiler era esse, porque assim, em busca do relacionamento dos sonhos, o único relacionamento dos sonhos que a gente deve buscar é com a gente. É a gente se relacionar com as nossas virtudes, com as nossas qualidades e também com as nossas sombras, fragilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas vergonhas. Então é esse relacionamento que a gente tem que cultivar todos os dias. Porque se a gente cuidar de verdade desse relacionamento, da gente com a gente mesmo,
os outros, como a Dani falou lá no início, os outros fluem de um jeito muito mais natural, gente. E a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu espero que ainda aconteça comigo, esse amor dos sonhos. Né? A Dani também espera. Eu não vou me lembrar aqui agora qual foi o estudo, porque era um estudo de psicanálise que eu li há um tempo atrás, mas eu estou me lembrando aqui agora, que falava um pouco também sobre isso, sobre essa capacidade, né, de encontrar no outro, de ter que buscar no outro isso que te falta. E aí o que eu me lembro é que dizia assim, que essa diminuição da quantidade de relacionamentos, na verdade tem vários fatores relacionados a isso, de relacionamentos duradouros, né? A gente sabe que há um tempo atrás a gente não tinha uma quantidade dessa de divórcio, por exemplo, como tem hoje, porque simplesmente muitas mulheres ficavam, ou até homens, num relacionamento porque socialmente o divórcio não era aceito, enfim, não é nessa questão que eu quero entrar aqui. Mas o que eu me lembrei aqui agora, que faz sentido nesse momento a gente dizer, é que esse estudo falava sobre a superficialidade das relações. Na verdade, voltando lá para o comecinho que a gente falou, quando a gente busca no outro essas coisas que a gente não está sentindo falta na gente, no fundo, é porque a gente não se conhece. E se a gente não se conhece, então, no fundo, a gente nem se ama direito. Porque o autoconhecimento, saber o que você tem de bom e o que você e suportar as suas sombras, as suas falhas, é que faz a gente ter amor próprio. E tendo amor próprio, conhecer as suas virtudes e os seus defeitos e se amar apesar dos defeitos é fundamental para a gente ter autoconfiança. Então, quando a gente confia, quando a gente se conhece, e aí a gente vai, então, em busca de um relacionamento, e aí nós estamos aqui hoje, acabamos focando nesse relacionamento conjugal, mas a gente pode extrapolar para todos os relacionamentos, a gente não consegue traçar esses relacionamentos profundos basicamente porque a gente não se relaciona com a gente mesmo profundamente. Era essa a conclusão do estudo. Eu acho que é muito importante a gente dizer aqui, porque hoje se encerram as inscrições do nosso grupo de prática em autoconhecimento. E lá nós vamos trabalhar com várias ferramentas de autoconhecimento, mas também com comunicação não violenta. Porque a gente entende aqui, eu e a Renata, de vários estudos que nós já lemos e já aprendemos, a gente percebeu que você precisa fazer duas etapas, basicamente. Primeiro, olhar para si, entender os seus sentimentos. A gente não sabe o que a gente traz dentro. A gente não sabe por que a gente fica mal-humorado diante de uma situação X. Então, primeira coisa, a gente tem que se olhar. Então, nós vamos usar lá várias ferramentas de autoconhecimento e depois a gente precisa aprender a mostrar isso para o outro, a externar o que está dentro. Então, primeiro a gente olha para a gente se entende e depois a gente começa a dizer para o outro o que eu tenho dentro de mim e o que eu busco, né? O que é que me atrai, o que me agrada ou o que me chateia. Pronto, depois que você fizer isso, a qualidade dos seus relacionamentos todos muda de nível drasticamente. Porque se você aprende a conversar, a mostrar para o outro. Então, hoje, meia-noite, terminam as inscrições para esse grupo de prática, que vai ser incrível, vai durar 2 meses, são 8 semanas. A gente tem aulas gravadas lá dentro, mas nós vamos ter encontros semanais, que devem durar de 1 a 2 horas, com a gente presencialmente, uma roda de conversa. Vai ser muito legal e a gente quer que o máximo de mulheres... Na verdade, não vai ser um grupo grande, se tiver muita gente, a gente vai formar 2. Mas, enfim, a gente quer muito que vocês estejam lá. Então, quem tiver interesse, para eu acabar o merchan e a revoltar para o assunto... para o primeiro grupo, nós temos 2 vaguinhas, né? Então, se tiver mais gente querendo, a gente vai dividir em 2 grupos e a gente consegue fazer em 2 dias na semana, tá? Super vai valer a pena, porque, assim, não é uma coisa só teórica, claro que vai ter também, a gente vai complementar tudo que a gente vem falando aqui de uma maneira mais estruturada, porque é importante esses conhecimentos teóricos. Que bom, Grécia! Tá lá no nosso... a gente pode passar no Telegram de novo, mas tá na bio, no link da bio, Mulheres Exponenciais, você clica lá no Linktree, o primeiro quadradinho lá, a primeira opção dentro do Linktree, tá escrito Grupo de Prática em Autoconhecimento. Aí lá você tem todas as informações. A gente já vai começar na próxima semana agora, a gente ainda não definiu a data, a gente está esperando fechar o grupo até para ver se todas podem naquele dia. Provavelmente vai ser à noite, né? Uma quinta-noite, por exemplo, né, Dani? Tipo 8. Pensei quinta-noite. Aí eu não sei como é que vai ficar para todo mundo, mas a gente está esperando fechar.
O grupo é pequeno porque o objetivo vai ser provavelmente pelo Zoom. Então, é um grupo que a gente vai fazer vivência mesmo. E a gente vai praticar a comunicação não violenta. É um lugar onde a gente acaba se expondo, se vulnerabilizando, porque vulnerabilidade faz parte dessa educação emocional que a gente propõe, né? Não tem como você crescer emocionalmente, evoluir, se conhecer, sem ter coragem de se vulnerabilizar. Tem até o livro da Brené Brown, que a gente ama, que é A Coragem de Ser Imperfeito, é justamente sobre isso. Mas, enfim, a vulnerabilização, que palavra difícil, faz parte. E por isso a gente quer grupo pequeno, tá bom? A minha mãe pega o meu celular, porque eu tô com dela fazendo a live, é ela que é esse Mulheres Exponenciais aí, e ela é uma das componentes dessa turma, por isso que ela tá lá dando esclarecimentos, tá, gente? Ai, que bom, ótimo. Então ela tá assim como parte da equipe, né? Suporte, parte da equipe. Clarissa perguntou como vai funcionar os encontros, cadê? Como são as atividades? O curso basicamente tem algumas aulas gravadas. Nessas aulas tem aula de autossabotadores, de amor próprio e de comunicação não violenta, cursos gravados. Nas aulas presenciais, nós vamos ter um assunto desses por dia. Por exemplo, vou citar um. Os indivíduos que estiverem também lá, as mulheres vão fazer análise de perfil comportamental, e a gente falou sobre isso aqui, hoje não vai dar tempo de repetir, mas é você fazer uma análise individual. E aí lá, então cada um vai fazer a sua análise, tem um relatório de 23 páginas sobre essa análise individual, mas aí nós vamos ter um horário ao vivo que a gente vai se encontrar. A tia Cris perguntou aí se é 1 hora por Eu acho que dia. É no mínimo 1h30 a 2. É um tipo de reunião que a gente não consegue fazer em 1 hora, tá? Eu também acho. Mas a gente vai estar lá à disposição, a gente vai conversar até se esgotarem as dúvidas, né? As trocas. Então, a gente acredita que vai ser muito rico, é muito gostoso esse tipo de vivência. Porque a gente eu já estou até planejando, Dani, você nem sabe. Estou planejando até umas rodas aqui, porque eu já fiz isso como facilitadora, mas ao vivo. E é diferente você fazer isso num grupo online, assim, né? Mas como eu faço parte desses grupos online também e funciona... mas eu estou preparando, já pensando em umas vivências que vai ser bem interessante. A gente vai conseguir se dar as mãos. Olha que lindo. Ó, que lindo, muito bom. Rê, quantos minutos falta aí? Nós temos 12 minutos. Clarissa, Clarissa, é uma vez por semana um encontro por 8 semanas seguidas, tá? De 1h30 a 2, é um encontro semanal. No link da bio tem todas as informações. Se você quiser, a gente manda por direct também o link, você vai ler todas essas informações. E se tiver mais dúvida, a gente vai esclarecer depois. Gente, vamos chegar aqui a algumas conclusões, então, desse assunto, né? Na verdade, a nossa conclusão aqui inicial é que para buscar os relacionamentos dos sonhos, a gente precisa basicamente se conhecer muito bem. A gente precisa entender o que é que a gente está procurando, e quando a gente olhar para o que está procurando, a gente olhar dentro da gente o que que a gente tem já, né? Sempre espelhar no que está dentro e no que está fora da nossa casinha aqui, de dentro do nosso corpo, do nosso sentimento, da nossa cabeça. E importante pensar que a gente tem que estar feliz com a gente mesmo. Então, por isso que é importante se conhecer, para entender o que é que está faltando aí, que está te fazendo ainda buscar alguém para te completar, para que você consiga você mesmo se completar e ser feliz com quem você é, com tudo que você vive. Então, o Wander vai fazer esse sorteio e vai falar aqui pra gente, já vai divulgar aqui, ó, ao vivo, quem ganhou. E vai pôr lá agora no aplicativo. Renata, tem tempo, se não acabar, nós vamos ter que continuar. Faltam 3 minutos. Não, agora vai sair. Vamos fazer pensamento positivo. Vocês estão pensando muito pouco positivo. Tânia, que essa porra desse pensamento positivo. Eu quero ver, é verdade, eu quero ver, hein, quem tem pensamento mais positivo aí. Vai. Imagina seu nome. Fecha o olho, imagina seu nome. Imagina o nome aí, gente. Vamos lá. Tânia Mara Martins. Isso! Agora foi! Ganhou? Que beleza! Ele deu joia. Agora foi, Tânia. Que bom, Tânia. E ela repassa as recomendações também lá no Telegram de como faz para conseguir esse baralho, para quem quiser muito, assim, não ganhou aqui, para poder adquirir. Tá bom? Ai, eu tô rindo aqui. A Cristiane. Gente, esse grupo de prática vai ser uma farra, porque eu não vi o comentário do Wander, eu tô falando que eu não vi, aí ela falou assim, ele falou Cristiane. Ele falou semana. Bom, mas é isso. Tá bom.
Sinara, na próxima vez não come essa mosca, mas vamos lá, entre no grupo do Telegram, faça inscrição no nosso grupo de prática e continuamos. As lives agora acabaram, só continuam nos domingos às 5 horas da tarde, tá bom? Um beijo bem grande, até domingo para quem não está no grupo e provavelmente até quinta para quem está no nosso grupo de prática. Isso, a gente vai amanhã, quem está no grupo de prática, amanhã ou no máximo até terça vai receber um e-mail, umas orientações ou no grupo do WhatsApp. A gente vai provavelmente criar um grupo para a gente ter um contato um pouco mais próximo e vai receber notícia de como vão ser aí os próximos dias, tá bom? Gente, foi um prazer enorme, 21 dias, estar aqui todos os dias com vocês. E domingo que vem estamos juntos, né? Isso mesmo. Um grande beijo.